Você estuda português há anos, entende quase tudo e ainda assim, na hora de falar, a sua mente dá um branco. Você já tentou aplicativos, fez cursos, aprendeu regras gramaticais, tem um vocabulário considerável. Mas quando chega o momento de você falar, as palavras que você sabia simplesmente desaparecem. Você fica paralisado, sem saber como começar, com a sensação de que todo esse tempo de estudo não serviu pra nada. Calma, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Infelizmente, isso acontece com muitos estudantes de português brasileiro. Mas o problema não é você. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. E o mais importante, como você vai resolver. O que trava o português da maioria das pessoas não está nos verbos, na pronúncia ou no vocabulário. Está na forma como você está tentando aprender. E quando você corrige isso, tudo muda. Esse fenômeno de entender quase tudo, mas não conseguir falar, tem um nome. Os linguistas chamam de lacuna receptiva produtiva. Ela representa a diferença entre o que você consegue entender, o vocabulário receptivo, e o que você consegue de fato falar ou escrever, o vocabulário produtivo. Em outras palavras, o seu cérebro reconhece as palavras quando você ouve, quando você lê, mas você não consegue recuperá-las na hora de falar. Reconhecer uma palavra é diferente de conseguir lembrar-se dela na hora de usar. E a maioria dos estudantes de português treina muito a habilidade receptiva e treina pouco ou quase nada a habilidade produtiva. Além disso, você fica naturalmente mais ansioso ou ansiosa quando precisa falar um outro idioma. O seu cérebro entra naquele modo de luta ou fuga, tentando se proteger de uma ameaça imaginária que não existe. O medo de errar, passar vergonha ou o medo de não ser compreendido. Esse é um problema de 3 camadas. A gente fala que ele tem uma camada biológica, ou seja, o seu cérebro entra nesse modo de defesa e bloqueia a linguagem. Tem também uma camada metodológica. Você treina a habilidade de receber, mas não a habilidade de usar o idioma na prática. E também tem a camada emocional. Você tem medo de errar, medo de parecer estúpido. Se você reconheceu essas 3 camadas em você, espera o final do vídeo que eu vou te mostrar exatamente como resolver na prática, tá? E se quiser começar antes, o link para o Clube de Conversação está fixado aqui embaixo. Bom, vou falar agora sobre alguns erros que colocam você nessa situação, que tornam mais difícil o seu desenvolvimento prático no idioma. O primeiro erro é treinar mais a habilidade receptiva do que a produtiva, como eu já falei. Eu chamo isso de ser um estudante passivo. Você passa 90% do tempo consumindo conteúdos, ouvindo, lendo, assistindo e apenas 10% usando o português ativamente, falando, escrevendo. Quando você ouve um podcast ou assiste um vídeo como esse, o seu cérebro só precisa reconhecer as palavras, entender. O contexto ajuda você nisso, mas quando você precisa falar, não existe esse contexto te ajudando. Você precisa lembrar da palavra do nada, conjugar o verbo corretamente, colocar as coisas na ordem certa, pronunciar corretamente, tudo isso em tempo real, enquanto outra pessoa te olha e espera uma resposta. Compreensão é uma habilidade passiva. Produção é uma habilidade ativa. Como fazer isso na prática? Como mudar isso na prática? Em vez de ler ou ouvir uma frase e pensar, ok, tudo bem, eu entendo isso, tente explicar com as suas próprias palavras o que você acabou de ler e de ouvir. Force o seu cérebro a buscar as palavras. É desconfortável, eu sei, mas é exatamente esse desconforto que te faz evoluir. O segundo erro
é você estudar apenas o português dos livros e não da vida real. Os livros e métodos tradicionais são ótimos para aprender as estruturas principais, mas o português falado pelos nativos não segue o roteiro de um livro. Na vida real, as pessoas encurtam palavras, usam gírias, expressões, falam muito rápido, não pronunciam tudo completamente e usam estruturas não oficiais. E isso não é um problema dos brasileiros. Todo falante nativo faz isso no seu próprio idioma, né? Mas como que você melhora isso na prática? Bom, exponha-se ao português real desde o início. Assista a vídeos, vlogs que não sejam apenas didáticos. Ouça músicas, tente cantar junto. Preste atenção em como as pessoas realmente falam em conversas informais. Tente reconhecer e imitar coisas como as contrações, o para que vira pra, o estou que vira tô, o você que vira se. O português formal que você estuda em um curso é a fundação de uma casa, mas o português falado é a casa em si. E você precisa dos dois para falar bem. O terceiro erro é você ter medo de falar português. Quando você fala uma segunda língua, você não está só reproduzindo palavras novas. Você está representando quem você é. Na sua língua nativa, você sabe ser firme, ser agressivo, ser engraçado sem ofender, ser educado sem parecer falso. Falando português, você perde isso. Você perde esse controle. E isso te dá medo. Você tem medo de não ser compreendido, de ofender, de soar estúpido. Como lidar com isso na prática? Como melhorar esse aspecto? Aceite algumas verdades. Primeiro, você vai errar muito. Você vai soar estranho no início e faz parte. Você pode ofender alguém sem querer, mas a maioria das pessoas vai entender. Você não vai soar como você falando português no começo, porque não é o seu idioma nativo e tá tudo bem. Se eu vejo alguém tentando aprender o meu idioma, eu vou tentar ajudar e não julgar. Então por que você acha que os brasileiros não seriam compreensíveis com você? Vamos então para um plano de ação, para que você pare de cometer esses erros e você realmente pare de ser um estudante passivo. Bom, algumas dicas então para que você consiga fazer isso hoje, aí na sua casa. Primeira coisa, fale sozinho em português quando precisar, tá? Use perguntas para direcionar isso. Por exemplo, o que eu vou fazer hoje? O que aconteceu ontem? Como eu posso resumir o assunto desse vídeo, desse filme que eu assisti? Fale português sozinho, use essas perguntas como um direcionamento para você falar. Segunda coisa, grave a sua voz falando português e ouça. Você vai odiar fazer isso no início, é claro, mas faça mesmo assim. É o primeiro passo para você melhorar, para você perceber quais são seus pontos fracos. Terceira coisa, use o método de sombreamento, o famoso shadowing. Escolha um áudio de um nativo falando naturalmente e tente falar junto com ele, imitando a entonação e o ritmo. Quarto ponto, seja mais paciente com você mesmo. Esse é um dos pontos mais importantes. Você evolui treinando e se expondo no idioma, e não esperando estar pronto para depois se expor. Na próxima vez que você travar em uma conversa em português, respira fundo e lembre que isso é normal. Você pode usar as frases: desculpa, a minha mente deu um branco. Desculpa, você pode repetir mais devagar, por favor? Não tenha medo de falar isso. Agora que você já entendeu por que você trava, o próximo passo não é decorar mais uma lista de palavras. É saber exatamente em que nível você está e o que precisa treinar primeiro. Qual habilidade você precisa focar mais? Eu fiz um vídeo te ajudando a descobrir isso. Assista em seguida. É rapidinho e vai te mostrar com clareza qual é o seu próximo passo. Te vejo lá. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aqui do Brazilian. Até a próxima!